Boa tarde! Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita e Você Claro. Seja sempre muito mais que bem-vinda, muito mais que bem-vindo ao nosso programa. Hoje o programa tá delicioso. Aliás, quinta-feira é tudo de bom, né? A gente une aí dois quadros do Você Bonita que todo mundo adora. Na culinária, a gente tem a opção de um docinho, sempre às quintas-feiras. Então, se você é fã aí de uma culinária saudável como a nossa, mas você quer receitas light, de doces, que todo mundo ama, e é muito difícil chegar num ponto bacana de doce com pouca açúcar ou pouca gordura, né? Mas aqui no Você Bonita tem. E ainda, quadro das nossas queridíssimas blogueiras. Agora me perguntaram no Insta, então aproveito para dizer ao vivo. Todas as quintas, Manual da Blogueira, aqui no nosso Você Bonita. O programa hoje tá lindo, tá recheado de assunto bacana, tem muita coisa legal. A gente vai falar de saúde, que você sabe que tem um espaço e é o número 1 aqui no Você Bonita. Quer ver tudo que vai rolar nessa quinta-feira? Olha lá. Como sabemos, a alimentação está ligada a todo o bom funcionamento do nosso corpo. Uma má alimentação também pode trazer diversos problemas. Mas você sabia que doenças como endometriose também podem ter uma relação com a alimentação? TPM, menopausa, são situações que os alimentos também podem ajudar a piorar o quadro. É imperdível. E agora a gente vai falar de saúde e de alimentação. A gente vai estabelecer aqui dois probleminhas, vamos dizer assim, probleminhas, fazem parte da vida e algumas mulheres têm. A menopausa, todas terão. Mas a endometriose é um caso muito específico. E você sabia que a alimentação pode interferir? Alguns alimentos podem aumentar a chance, se a mulher já tiver aí uma predisposição a desenvolver endometriose, e outros ajudam. Então, se você está passando por isso, eu acho que valeria a pena assistir a nossa pauta de hoje. Antes da gente começar a falar da parte de alimentação, a gente vai assistir aí um recado e um vídeo explicando, então, o que é a endometriose, da querida ginecologista, doutora Flávia Fairbanks. Olha lá. A endometriose é uma doença ginecológica benigna caracterizada pelo implante do endométrio, tecido que reveste o útero por dentro, em um local fora do útero. É causado por questões genéticas, ambientais e de estilo de vida. E os principais sintomas são as cólicas menstruais fortes, dor na relação sexual e dificuldade para engravidar. O tratamento pode ser feito através do bloqueio dos hormônios ou cirurgias. Obrigada, doutora. Um beijo para você. No final da pauta eu vou passar o contato para vocês, a queridíssima ginecologista e obstetra, doutora Flávia Fairbanks. E quem está comigo, aqui do meu lado, é a Simone Guedes, que é nutricionista. Bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Bem, Carol, tudo prazer em tê-la aqui. A gente ouviu aí algumas palavrinhas da doutora, até para que a gente entenda o que é o problema. Muitas mulheres têm endometriose e a principal consequência, que é o que talvez seja o pânico de tudo, é realmente levar uma infertilidade e a impossibilidade de ter o bebê. Mas eu me surpreendi saber aí que a alimentação pode ter relação com um aumento, mas também com uma melhora no quadro da endometriose. Por onde a gente começa, doutora? Vamos lá. Eu acho importante a gente falar o seguinte, a alimentação, ela pode ser um coadjuvante ao tratamento médico. Tá. Uhum. É muito importante. Então, a mulher com endometriose, ela tem sim que se preocupar com o que ela está comendo, tá? Pensando então no que a doutora falou, a endometriose ela tem algumas características. Ela é uma doença que tem um perfil inflamatório muito importante, é uma doença que tem uma associação com a imunidade. Tá. Ela é uma doença estrogênio dependente, causa muitas dores, né? Que é o mais chato realmente da doença, além da infertilidade. Então a gente tem que trabalhar nessas frentes. Tá legal, pensando nesses problemas com o que o alimento também pode ser quase que uma correção. Exatamente. Não vai substituir um tratamento médico. De jeito nenhum. Mas imagina poder ter mais qualidade de vida. E dessa forma, a gente pode melhorar os sintomas intestinais, as cólicas. Essa mulher pode ter melhor qualidade de vida. Tá. E além disso, não ter pioras, recidivas. A gente pode trabalhar em todas essas frentes então. A gente pode pensar em cada uma agora.
Vamos lá. Vamos começar por onde, então? Quer falar desse grupo que a gente tem aqui, ó? Então, endometriose, a gente separou os alimentos nessa parte aqui da mesa. E podemos falar, então, um pouquinho dos grãos, como é que é? Olha, vamos pensar primeiro nessa questão. Eu acho importante a gente falar que a mulher com endometriose normalmente são muito magras. Ah, é? Tem uma relação direta? Tem uma relação com a magreza. Normalmente mulheres com endometriose são mais magras e isso às vezes até fica mais severa a endometriose. Então, em consultório, a gente tenta normalizar o peso, sem magreza e sem sobrepeso. Então, a alimentação saudável entra aí também. Interessante. Depois tem a questão intestinal, né? A gente lembra que o intestino é a porta de entrada de todas as toxinas. Então a gente tem que cuidar do intestino, porque essas mulheres têm muitas cólicas, muitas dores, muita flatulência. E tem até constipação? Quem tem então endometriose pode ter um aumento de constipação intestinal. Principalmente depois de uma intervenção cirúrgica. Muitas retiram uma parte do intestino e aí o funcionamento já não é tão bom. É quando essa endometriose acaba aderindo, se acumula na parede do intestino. No intestino. E aí essas mulheres têm muita flatulência, elas se queixam de muita constipação. A gente tem que entrar então com lactobacilos, às vezes, a gente entra, né, que são probióticos para a gente recompor a flora intestinal. E a gente tem que entrar nessa hora com fibras, né, para auxiliar o funcionamento intestinal. Então, fibras e muita água, Por isso você trouxe aqui arroz integral. Eu diria assim, aveia. Lembrar, né, que entre um pão integral e um pão branco, por que a gente não optar pelo pão integral, tão mais rico em fibras, em vitaminas e muito melhor, na verdade, né? Vai favorecer o funcionamento intestinal. Eu acho que a gente... Posso falar só uma coisinha? Claro. Com relação ao pão, né? E hoje a gente tem muito a história do glúten. Tem um estudo que mostra pra gente que o glúten, às vezes a retirada do glúten pode realmente melhorar as dores da endometriose. Olha que interessante. Não que a pessoa tenha aí uma intolerância, ou seja, celíaca. Exatamente. Mas a retirada melhora o quadro da endometriose. Um estudo que Isso foi realizado. Isso é muito interessante, gente. Olha. Ele mostrou que em 75% das mulheres que retiraram o glúten, houve uma melhora do quadro. Não quer dizer que todo mundo tenha que tirar o glúten. Eu acho que tudo é muito individualizado, tudo tem que ser analisado. E de repente fazer um teste, né? A pessoa retira por alguns dias, por um período, e ver se nota alguma mudança. Exatamente. Não notando, aquilo não foi esse o caminho. Mas se notar aí que as dores diminuíram e, enfim, outros sintomas até que ela tinha antes, você acha válido, então? Bacana, eu achei legal, não tinha a menor ideia disso. Porque a gente fala tanto desse lance do glúten, da parte dos celíacos, e claro, como você está colocando e muitos convidados aqui colocam, virou uma moda tirar o glúten, porque tirar o glúten emagrece, não é bem assim, a gente sabe disso. Então, pensar esse lado do glúten, estudos já mostrando algumas coisas relacionadas até a outros problemas, a doenças, né? Então não só o caso do celíaco, mas da endometriose da mulher. Achei interessantíssimo, meninas. Então quem foi diagnosticado... E você falou corretamente, não é para tirar o glúten de todo mundo, mas existe um estudo que apontou esse caminho, então a gente tem que, no quadro geral, a gente tem que considerar isso. Perfeito. Tem mulheres que consomem pão de manhã, pão no lanche, biscoito no lanche da tarde, aí chegam em casa, na correria, e fazem mais um lanchinho à base de pão. Então, a gente, né? É muito pão, muita massa. Então, tem que considerar. Inflama. Esse lance que você citou no início, que a endometriose é uma doença inflamatória, essa dieta tem que ser pensada numa dieta que desinflame essa paciente, nesse caso, também. Exatamente. Por exemplo, tem gorduras de carnes vermelhas que são muito pró-inflamatórias. São as gorduras saturadas. E a carne vermelha e os embutidos, eles também, nós já temos certeza que está relacionado a uma maior incidência de endometriose. Então, a gente indica, né, para essas mulheres para consumirem mais frango, mais peixe e realmente reduzirem, evitarem ao máximo a carne vermelha. Interessante também, porque pode estar relacionada. Por isso que a gente colocou ali um peixinho ali no prato. Tá bonitão esse prato. Lembrando que, por exemplo, arroz com feijão, principalmente
normalmente aqui um arroz integral, né? Ali é branco, mas aqui está o integral. Então, o arroz com feijão também é uma proteína completa e uma proteína vegetal. Tá. A quinoa, aqui ó, aqui a gente tem os flocos de quinoa. A quinoa também é uma outra fonte de proteína vegetal e que pode substituir muitas vezes a carne vermelha no prato. Tá. Porque essa mulher com endometriose, ela tem que ficar atenta ao consumo de proteínas. Porque como ela tem algum desequilíbrio, possivelmente, no sistema imune, né? São todas, tudo ainda é estudado na endometriose, mas a gente sabe que o sistema imune dessa mulher precisa fortificar o sistema imune dela. Então a gente tem que ter esse bom consumo de proteínas, porque a proteína é que faz as células de defesa. Olha que interessante a gente pensar nisso. Então, normalmente a mulher que apresenta o quadro de endometriose, que foi diagnosticada, tem uma imunidade mais baixa. A gente pode dizer assim, ela precisa fortalecer. Isso é uma preocupação. Exatamente. Vamos colocar uma perguntinha do público? A gente Vamos responde daqui a pouquinho. Você continua me contando, que eu tô vendo que tem couve, tem ricota, tem derivados de leite. Vamos entender. Perguntinha do público na tela. Olha lá. Quem escreveu pra gente foi Elisa. Um beijo pra você. Qual a diferença, então, entre a endometriose e a síndrome do intestino irritável? Olha que legal. Nesse caso, então, eu acho que seria bacana a Simone explicar a diferença na parte alimentar. Se a gente pode ter diferença ou não. Daqui a pouquinho ela me conta tudo. Isso é bom demais, né, gente? É muito bom. Agora é o seguinte, a gente deixou uma perguntinha da Elisa, que ela comenta aí de endometriose e de intestino irritável, que a gente sabe que tem muita gente que sofre de intestino irritável. Então, queria te perguntar o seguinte, a alimentação acaba sendo parecida ou tem uma grande diferença? Enfim, os sintomas acabam sendo parecidos? É diferente, né? A endometriose é uma doença, uma patologia que acomete o sistema reprodutor feminino. A síndrome do intestino irritável, ela acomete o próprio intestino, é uma inflamação. E a endometriose acontece durante assim, 10 a 15% até a mulher entrar na menopausa, né? No período fértil da mulher. A síndrome do intestino irritável pode acontecer em homens, em mulheres, não tem a vida toda, né? Até desde bem pequeno, né? Exatamente. Agora tem muitas diferenças. A síndrome do intestino irritável, a pessoa tem episódios de constipação, tem episódios de diarreia, é muito individual. Cada paciente vem com uma queixa diferente, às vezes muita flatulência, então ela tem que cuidar do intestino, da flora intestinal e dos alimentos que ela consome. A endometriose, ela pode ter uma repercussão no intestino. Nem todas as mulheres têm isso. Mas algumas só têm essa endometriose no útero, né? Exatamente, né? Em outros locais que ali as aderências não estão ali no intestino. Então ela não vai sofrer nada com o intestino. Tá, perfeito. E nesse caso, quem tem a endometriose, as aderências ali no intestino, normalmente elas sofrem de flatulência, de dores, de cólicas e de constipação. Agora, eu tô vendo que você trouxe derivados de leite. No caso da endometriose, a paciente pode comer leite e derivados? Então, isso é interessante. Ainda falando em estudo científico, que eu acho que é o que tem que orientar a gente numa doença assim nova, tem também um estudo até de 2 anos atrás, 2 a 3 anos atrás, que ele nos mostra que é importante sim consumir leites e derivados, principalmente magros. Olha. Né? Então até 3 porções por dia é bom sim consumir. Porque mulheres que não consumiam leites e derivados, elas apresentavam uma maior chance de terem, a maior incidência mesmo de endometriose. Olha que interessante. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que você já comentou, de tirar leite, de tirar glúten, né? Da moda, né? Tem que ser individualizado. Muito interessante. Agora, vamos falar um pouquinho, então, da menopausa, mas vamos colocar a perguntinha do público novamente. Vocês continuem escrevendo, a gente pode fazer até comparações, mas também é o momento da vida da mulher e alguns critérios a gente tem que pensar quando o caso é a alimentação, que a mulher está entrando na fase da menopausa. Antes, tem aí palavrinhas da doutora Flávia Fairbanks sobre menopausa. Olha lá. A menopausa é um período de vida da mulher que se caracteriza pelo encerramento dos ciclos menstruais
E isso acontece por conta da queda da população dos folículos ovarianos, trazendo um baixo nível de estrogênio que acaba aparecendo para a mulher como sintomas desagradáveis em 50% delas, refletindo ondas de calor, insônia, secura vaginal e às vezes depressão. O tratamento pode ser feito à base da reposição hormonal, em casos selecionados, ou mudanças em hábitos e estilos de vida, com bastante orientação na suplementação de soja na dieta e, eventualmente, medicamentos específicos para osteoporose, para depressão e para os remédios do colesterol. Obrigada, doutora Flávia Fairbanks. Quem quiser saber mais, o site dela é flaviafairbanks, tudo junto.com.br. Ela que é ginecologista e obstetra e hoje mandou aí pra gente explicações, pra gente também ter um lado do ginecologista, né? O lado do nutricionista é fantástico. Eu acho que em tudo na saúde a gente tem que pensar de forma multidisciplinar. Não tem jeito, né, doutora? Eu acho que assim a gente consegue ter muitos ganhos na saúde e os resultados são muito melhores. No caso da menopausa, a gente separou um grupo que está aí. São esses 3 elementos. O que você queria dizer da menopausa? E depois nós vamos unir e vamos fechar a pauta falando dos verdinhos, tá? Que a gente tem a couve aqui na mesa. Vocês já vão entender por que ela está aqui. Mas no caso da menopausa, o que é importante a gente respeitar desse período? Então, ali tem um iogurte, né? Tá. A gente tem que lembrar que nesse período a mulher começa a ter maior risco de ter fraturas, pode ter osteopenia, chance de ter osteoporose, de ter uma queda, ter uma fratura. Então a gente tem que manter o consumo de leites, derivados, iogurtes, queijos magros. Tá? Os vegetais de cor verde escura, eles também têm cálcio. Então por isso que eles estão aqui na mesa, tá legal. bom? Então, consumir vegetais de cor verde escura, lembrar deles também, tanto né? na endometriose quanto na menopausa. Com certeza, tá? Então, é importante ter esse consumo de leite e derivados, ou se a mulher não pode consumir leite e derivados, a gente tem que pensar numa suplementação de cálcio, ou numa outra alternativa. Tá. Mas a gente não pode perder isso de vista na menopausa. Outra coisa que é importante, que a doutora Flávia comentou, é que a mulher começa a ter maior risco de doenças cardiovasculares. Então, ela pode ter um aumento do colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Ela teve a vida inteira um colesterol baixo e, de repente, aumentou. Tá. Então, ela tem que cuidar da alimentação e manter os níveis normais, né, de colesterol LDL. Então, o que você citou da endometriose, de evitar aí muita gordura saturada de origem animal, também cabe na menopausa. Com certeza, se mantém, né? Ali a gente tem a aveia, porque a aveia eu acho um alimento assim fantástico. No caso, ali ele tem silício, que é muito importante para a pele, para a elasticidade da pele, flacidez, que a gente vai perdendo ao longo da vida, né? Então, nessa hora, é hora de repor, porque a mulher começa a ter a pele mais seca, né? Mais flácida, olha que legal, com menos colágeno. Então, a aveia entra ali. E eu coloquei também a linhaça, porque como tem essa queda do estrogênio, existem fitoestrógenos para você consumir nesse período, que é o caso da soja, para quem pode consumir, da linhaça. Eu não sabia que a linhaça também tinha essa semelhança, né, com os nossos hormônios. É uma semelhança de fitoestrógeno. Fitoestrógeno, Exatamente. que é o que tem a queda na menopausa. Exatamente. Olha que interessante. Aí a gente utiliza nesse período. Tá. Na verdade, para isso principalmente para onda de calor, né, para fogacho. Então, para algumas mulheres resolve, para outras não, e tem que realmente procurar o tratamento médico, né? Às vezes terapia de reposição hormonal, outros caminhos. Mas da alimentação, esses são os principais pontos que a mulher tem que estar alerta quando ela entra na menopausa. Tem, até porque na menopausa a mulher começa a ganhar gordura abdominal, barriga, né? Nenhuma mulher quer ganhar barriga. Então, nesse período, hora de cuidar da alimentação, realmente comer de uma forma mais saudável, mais leve, mais trivial, para evitar esse ganho de peso. Olha, muito legais as informações e o Mar me falou que tem uma pergunta importante, né? A gente vai responder agora, vamos colocar então na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijão pra Valquíria, obrigada. Fui diagnosticada com menopausa precoce com 35 anos. Faço reposição hormonal com adesivos e gostaria de saber qual a melhor forma de repor o cálcio, porque não tomo leite. Olha, que pergunta interessante, aproveitando o caso da Valquíria. A gente pode dizer que essa menopausa precoce, ela não é comum.
É bem difícil, né? É mais raro. É mais raro. Tem como a gente dizer por que algumas mulheres têm essa menopausa precoce? Tem a ver aí com o estilo de vida, de repente? Isso eu acho que é uma pauta que a gente podia fazer, né, Má? Achei super interessante, porque não é fácil para a mulher entrar... Estão pedindo? Devem ter mandado mais perguntas. Entrar nessa menopausa aos 35 anos, de muito jovem, ter essa queda brusca hormonal, né? Enfim, e isso participa de uma série de outras coisas, até da parte da fertilidade que a gente citou. São muitas mudanças na vida dela, né? A pele muda, muitas questões, às vezes, de libido. Né? Todos os problemas que viriam mais tarde chegam muito antes. Pode perder massa muscular, pode ganhar peso, tem que cuidar mais da saúde cardiovascular. Então, realmente, ela tem que... A alimentação é importante, né? E essa parte do cálcio, ela não toma leite? Então, do cálcio, ela pode consumir vegetais de cor verde escura, ela pode... A semente de gergelim também tem cálcio, mas normalmente tem que suplementar. Tem, né? Porque nessa hora... Se ela tiver uma osteopenia, alguma coisa assim, preciso suplementar um pouquinho de cálcio. Então, você acha que dosar, inclusive com exames, é importante para ela ter uma noção dessa taxa do cálcio? Sim, os médicos fazem densitometria, dosam o cálcio para avaliar se só com alimentação, vegetais de cor verde escuro, linhaça, gergelim, frutas secas também tem cálcio, se só isso é suficiente ou se ela precisa realmente algo mais. Muito interessante. Olha, Valquíria, vamos usar o seu exemplo. Obrigada pela pergunta. Eu acho que é válido. A gente vai fazer uma pauta sobre menopausa precoce, tá? E um assunto que a gente nunca comentou aqui no Você Bonita. Já citamos, né, em algum momento, mas não foi uma pauta dedicada a isso. Eu acho isso importantíssimo para as mulheres, inclusive, terem informação, porque eu imagino a reação... O susto né? Quando descobrem, né, que tem esse diagnóstico, como isso pode mudar a vida. Pode deixar que a gente vai fazer. O estrogênio das nossas características femininas, né? Então, de repente, você não tem mais isso, né? A gente falou há pouco tempo até com a doutora Mariana Ala, que é uma ginecologista também, ela estava falando o quanto o estrogênio mantém naquele período que a mulher está fértil, faz a gente se sentir mais bonita, se gostando mais, né? Tendo, inclusive, mais apetite sexual. Então, as formas, né? Tudo. Por isso que muda, por isso que ganha barriga, né? Normalmente depois, que é uma forma mais masculina, digamos assim. Por causa dessa queda brusca de estrogênio. Agora, ela faz a reposição hormonal, então imagino que isso seja isso também ajude muito. Super positivo, por isso que hoje é tão bacana a gente poder falar de reposição hormonal, que as pessoas têm muito preconceito, né, que é um problema, que pode ter câncer e tal, mas a gente sabe que tendo uma orientação médica, né, doutora, é importante, tá tudo certo, né? Eu acho. E aí, quando a gente voltar a falar, então, você volta pra gente fazer uma pauta multidisciplinar, né, Cá? Vamos fazer isso? A gente traz uma ginecologista, vamos falar da menopausa precoce, e você volta pra gente falar da alimentação e só lembrando das frutas, hein, que a gente não pode faltar, né, principalmente na endometriose, os coloridos no prato, então muita fruta, muita verdura, muito legume. Isso é extremamente importante para todas as mulheres, mas especialmente ali para quem tem endometriose. Muito bom. Agora, deixa eu passar um contato para vocês, agradecer a Simone Guedes, que é nutricionista. Quem quiser, o site é o www.vivita.com.br, vivita.com.br. Por aqui já tem tudo. Tem alguma rede social? @ Clínica Vivita? No Instagram, Clínica_Vivita. Então é Vivita. @ Clínica_Vivita, para quem quiser seguir todas as dicas. E eu te espero. Muito obrigada, adorei, Carol, viu? Obrigada. Sabe tudo, uma delícia bater papo com você. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.